Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Uma escola segura é o melhor para o futuro de todos. E agora, mais do que nunca, é preciso colocar em prática novas formas de proteger os tocantinenses. Para isso, diversos setores do governo se juntaram para criar o Comitê de Gestão de Segurança Escolar. Será ampliado para todas as escolas o atendimento com psicólogos e assistentes sociais. Outra medida é a Operação Escola Segura, que terá um canal exclusivo para denúncias. O governo fortaleceu a segurança com o policiamento ostensivo no entorno das escolas. O monitoramento das redes sociais é constante. Estamos fazendo a nossa parte para todos poderem colaborar com a segurança nas instituições de ensino. Olá, sejam muito bem-vindos e muitas pessoas ainda me fazem a seguinte pergunta: eu quero escrever um projeto, mas eu não sei nem por onde começar. Em primeiro lugar, o que é um projeto? Um projeto é uma ideia, é um planejamento de algo que nós queremos realizar no futuro. E o resultado disso é o seu produto final. O projeto, então, você vai aí obter um resultado final, que é o seu produto final. Uma dica que eu costumo dar é pensar no seu resultado final. Quando você pensa no seu ponto de chegada, onde você quer chegar, fica mais fácil aí traçar metas para chegar lá, metas para concretizar essa ação. Eu costumo dizer que se você souber responder 3 perguntas básicas e não tem como fugir disso, você consegue aí, então, escrever o seu projeto. Aliás, se você conseguir responder essas 3 perguntas, você já tem o seu projeto pronto. Quais são essas perguntas? O que, por quê e como? O que é o seu objetivo geral? O que é o seu projeto? Lembrando que o objetivo geral é o seu produto final. E quando você vai traçar os seus objetivos específicos, e o nome já está dizendo, objetivos específicos, são as ações, todas as ações que você vai realizar no seu projeto. Muitas vezes são ações necessárias para alcançar o seu objeto principal, o seu objetivo geral. E o porquê? Por que você quer realizar essa ação? É a sua justificativa. É muito importante vocês entenderem que não dá para justificar o seu projeto, defender o seu projeto no objetivo geral ou no resumo. É na justificativa que você pode então defender, trazer aí informações de ações anteriores, que é quando você vai comprovar as suas experiências, a sua capacidade técnica, qualidade, né, equipe, projetos e ações realizadas anteriores e por que a importância desse projeto, a importância para você, a importância social, qual a relevância desse projeto. Isso tudo a gente escreve lá na justificativa, que aí então você responde o porquê você quer realizar essa ação e como é justamente o seu cronograma de execução e o seu orçamento. É aqui que você vai então aí, trazer as informações de como que você vai aí realizar essas ações. E é muito importante dizer aqui que um projeto, né, um dos conceitos que eu gosto muito é que um projeto são ações interrelacionadas. Ou seja, o seu cronograma de execução ele tem que estar de acordo com seus objetivos e o seu orçamento deve estar de acordo com o seu cronograma de execução. Eu vou trazer aqui um exemplo bem sucinto. Vamos supor que o seu resultado final é a apresentação de um espetáculo teatral. Então esse é o seu objetivo geral, realização de um espetáculo teatral. E nos objetivos específicos, você pode incluir aqui todas as ações que vão estar aí dentro desse projeto. Você vai, vamos supor, fazer aí ensaios abertos. Hoje em dia é muito comum, né, é muito bacana você aí fazer ensaios abertos para que a comunidade, a população
tem acesso, acompanhe como que funciona aí o processo, né, desses ensaios aí da equipe, do pessoal. Então esse é pode ser o seu objetivo, né, o seu primeiro objetivo, desenvolver aí ensaios abertos. Oficinas, é também muito comum realizar aí oficinas paralelo ao seu projeto, então pode ser o seu segundo objetivo, realizar 2 oficinas. É muito importante nos objetivos específicos quantificar as ações, então realizar 2 ensaios abertos, oferecer 2 oficinas gratuitas, se for gratuito, deve já dizer ali nos objetivos específicos, e ainda contratar um cenógrafo para aí produzir então a cenografia, realizar circulação dessa apresentação teatral aí em 3 municípios e por fim a realização do seu espetáculo, que é o seu objetivo principal. Tudo isso aí então é o seu projeto, e lá no seu cronograma de execução você vai então descrever por etapas como que você vai aí realizar aí essas ações. Os ensaios abertos serão aí no primeiro mês, no segundo mês, as oficinas serão realizadas lá no 4º ou no 5º mês. Então, outra coisa que é muito importante é que o cronograma de execução ele deve prever sempre pré-produção, produção e pós-produção, que lá na pós-produção é quando você vai fazer prestação de contas, relatórios finais, e o orçamento deve estar de acordo com todas essas ações. É muito importante porque quem analisa projeto costuma dizer que certos projetos aí possuem incongruências, né? A gente costuma muito ouvir falar isso porque o proponente às vezes informa, ele traz uma informação no objetivo específico, no cronograma de execução ele às vezes traz uma informação diversa, diferente do objetivo, e no orçamento às vezes uma outra informação, então aí causando dificuldade para quem vai analisar o projeto e muitas vezes aí obtendo aí o resultado aí de diversas diligências. Então, quanto mais objetivo, né, é importante lembrar que para escrever um projeto você deve ter uma linguagem objetiva e concreta, e quanto mais específicos, e as informações não devem estar desencontradas, então por isso que um projeto são ações interrelacionadas, né, porque elas devem estar todas conectadas, aí então você não vai ter nenhum problema aí na análise, na aprovação do seu projeto. Era isso que eu queria então trazer aí mais uma vez para vocês. Eu tenho diversos vídeos onde eu falo aí sobre elaboração, formatação de projetos. A gente continua aí falando sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, você pensa no seu título, no título do seu projeto, como se você estivesse pensando em uma marca, que na verdade isso é a sua marca, porque o título do seu projeto é aquilo que vai ficar sendo conhecido pelas outras pessoas. Então, a dica que eu posso te dar, isso não é uma dica minha, tá? Não é uma coisa que somente eu penso assim. Se você der um Google e você vai achar milhões de pessoas falando a mesma coisa, tá? Escolhe um nome simples, que expressa a essência do seu projeto. A marca, ele é um reflexo da sua imagem. Então, pense, o que é que significa o seu projeto? Como você gostaria que as pessoas conhecessem o seu projeto? Como você gostaria de ser lembrado, né? Quando a gente pensa numa marca, as pessoas elas pensam em como elas querem ser vistas. Na publicidade, no design, o título do projeto ele corresponde ao branding. Então, se você der um Google, vai ter milhões de pessoas falando sobre isso, milhares de assuntos sobre isso, sempre com temas riquíssimos, onde eles vão tratar do nome, da fonte, das cores, do tipo de design, de como ser usado, porque tudo isso, ele influencia inconscientemente e visualmente, impacta, né, nas pessoas. Então, você vai procurar um título para o seu projeto, você vai dar um título para o seu projeto, um nome para o seu projeto, pense como que ele vai ser a sua marca, que é através dele que você vai ser conhecido. Então, tenha cuidado
para escolher um nome com sabedoria, tá bom? Pode ser um nome engraçado? Pode ser um nome engraçado, mas tenha cuidado em qual tipo de graça você quer fazer com esse nome, certo? Introdução, apresentação, resumo e descrição. São 4 nomes diferentes, mas que no fim das contas diz a mesma coisa. Não exatamente todos dizem a mesma coisa, mas dependendo do que você for fazer, ele pode ser a mesma coisa, porque em alguns projetos eles vão te pedir para você fazer uma apresentação do seu projeto, em algumas situações, algumas editais, por exemplo, em outros eles vão te pedir para fazer uma introdução do seu projeto, e depois vão te pedir uma descrição, ou simplesmente eles vão te pedir um resumo, ou então eles vão te dizer, faça uma descrição do seu projeto, tá? Então, dependendo de onde você for apresentar o seu material, você pode usar qualquer um dos nomes. Se você for seguir um edital, claro, aí você tem que ver como é que está sendo colocado lá. Se você está criando seu projeto pela sua primeira vez, você pode adotar um nome, pode colocar assim, tipo, resumo e a descrição. Aí o resumo você faz, tipo, ali 10 linhas, e na sua descrição você faz um texto maior. Eu te sugiro fazer um texto maior e pegar um resumo. Se você tiver com dificuldade, você pode começar do pequeno. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Aí algumas pessoas com quem eu já trabalhei e que tinham dificuldade de me falar o que era o projeto, eu disse assim, me explica só o que você quer. Então, eles faziam um resumo do que eles queriam, e a partir desse resumo eu fazia a descrição, fazia o desenvolvimento do texto, pensando naquela temática, pensando naquele assunto, naquilo que eles tinham colocado no resumo que eles me apresentaram, tá bom? Então, qualquer uma dessas partes, faça uma apresentação breve do seu projeto, faça uma descrição geral, mas o fato de ser uma descrição geral do tema não quer dizer que você vai fazer uma coisa genérica. Você pode fazer, digamos assim, uma coisa que vai passar meio por cima do que você vai colocar, e aí ao longo do seu projeto você vai detalhar mais em cada área específica, tá bom? Contextualize o cenário do objetivo que você está expondo, expõe a situação de uma maneira objetiva, não precisa ficar divagando, enchendo linguiça como as pessoas falam, seja realmente objetivo, fale exatamente o que você quer, e não tenha medo, né? E assim, eu acho que as pessoas não vão se interessar, tudo bem se uma ou duas não se interessar, mas tem outra que se interessa, às vezes até mais do que isso, às vezes 10, 20 pessoas não se interessam, mas tem um que se interessa. Então, assim, você não tem que se preocupar com as pessoas que não querem, você tem que buscar as pessoas que querem. Então, assim, quanto mais específico, quanto mais direto você for com o seu projeto, você vai receber muito não, você pode receber muitos não. Mas você também vai ter mais chances de achar um parceiro, uma pessoa que se identifica com aquilo que você está propondo, tá bom? Se você estiver fazendo uma introdução, um resumo, fale minimamente do seu objetivo e de como será feito. Em alguns casos, você poderá acrescentar um pouco da justificativa, incluir os objetivos, falar sobre a duração do seu projeto e além também do público-alvo e do local. Como eu te falei, em alguns casos você vai poder apresentar a introdução e a descrição, e aí na introdução você faz um breve resumo, você já coloca como se fosse um parágrafo, dizendo o que é que você quer com o seu projeto, e na descrição você faz um texto maior, explicando um pouco de cada coisa. Aqui eu tenho um exemplo, né, do Instituto Ethos, né, que você pode encontrar no site do Instituto Ethos, onde ele fala um pouco sobre ele, e aí no próprio site ele coloca sobre o Instituto, né, faz uma breve apresentação, e ali no final ele coloca, conheça mais sobre o Instituto Ethos aqui, e aí você clica lá e vai obter mais informações sobre ele. No caso de um projeto escrito, você não tem o clique aqui, mas aí você tem mais informações, ou você pode deixar os contatos, ou você pode ter um outro texto, ou você pode, inclusive, colocar nos anexos, tá bom? Histórico de atuação. O histórico, como o próprio nome já fala, você vai contar a história do que é que você tem feito, né, de acordo com aquela ação social que você está propondo.
Eu estou falando ação social, tá? Eu falei ação social, mas não quer dizer que seja somente ação social. Se você está fazendo um projeto de negócio, isso também é válido para você, tá? É uma ação que você vai fazer. Então, você vai contar a sua história, o que é que você tem empreendido, como é que você tem feito, o que é que você já fez de relevante, e aí você coloca no seu histórico. Eu coloquei aqui, você vai contar um pouco da experiência da organização, mas não obrigatoriamente é uma organização, pode ser um coletivo, uma dupla, você sozinho, tá bom? Inclui os principais dados, aquilo que você, dentro da sua história, do histórico de vocês, o que é que tem de mais importante. Conte um pouco da história, o que aconteceu de mais importante ao longo do tempo, não é isso? Procure desenvolver um texto voltado para a temática que será trabalhada no projeto. Dessas coisas que eu coloquei aqui nos tópicos, eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, o que fazer quando não se tem um histórico, né? Suponhamos que você está empreendendo e você está ali apresentando pela primeira vez aquele produto, aquele serviço, aquela ação social. Quando você não tem um histórico relativo ao que você quer fazer, você pode colocar um histórico pregresso seu. O que é que você está fazendo? O que foi que você já fez de importante, né? Como se fosse seu currículo, porque aquele seu currículo também vai contar como histórico. E se você também não tem algo voltado para aquela temática específica, por exemplo, se você está fazendo algo voltado para um evento esportivo, e você era da área musical, então você vai contar, dentro da área musical, o que foi que você fez de importante que vai te servir para aquele evento esportivo, que é que você pode usar da gestão musical, que vai ser importante, que vai te ajudar, vai ser um diferencial para a sua gestão esportiva. São coisas muito distintas, né, e eu estou colocando isso de propósito, mas gestão é gestão, quando você sabe administrar um evento, você também vai saber administrar algo musical, algo esportivo. É a mesma coisa, não é? Claro que a experiência dentro daquela área vai contar muito, mas isso não quer dizer que você seja impossibilitado de atuar dentro de uma área e fazer a transição para outra, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo da Fundação Lehman. No site deles, eles colocam a nossa história, né, eles colocam um tópico chamado Nossa História, e aí eles têm um breve resumo do que eles fizeram desde 2002, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá e conferir um pouco mais sobre isso. Na Fundação Estudar também, do empresário Jorge Paulo Lema, né, ele é um dos conselheiros fundadores, se eu não me engano, ele também coloca o histórico, mas de uma outra forma, onde ele vai pontuando cada ano e colocando algo de mais importante que foi feito, que foi desenvolvido, e aí tem as setinhas que você vai passando, né, navegando pelos anos nos anos de atuação. Eu peguei desde o primeiro ano, né, e aí por isso que está lá 1991, 2004, 2007, que foram os primeiros anos de atuação dele, e aí de lá para cá já aconteceu muita coisa. Se você quiser conferir, entra lá no site estudar.org.br, vocês vão poder conferir isso e até ver um pouco do modelo que eles usaram, que é interessante também fazer essa linha do tempo no histórico, tá bom? Lembrei o que eu estava tentando lembrar, era a questão de como escrever o histórico. Você tanto pode escrever o histórico como uma linha do tempo, que é como está apresentado aqui, né, dividido por ano, como você também pode fazer um texto dissertativo, onde você vai explicando o que foi que aconteceu, contando a historinha realmente toda bonitinha, né, estruturadazinha como redação. Bom, agora vamos falar sobre os objetivos. Os objetivos, nessa parte, você vai apresentar os resultados que se espera com o projeto, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode se perguntar, mas para que eu quero isso, né? Para que eu quero fazer isso? Eu peguei essa dica de um site, eu achei isso muito interessante. Realmente, às vezes, quando a gente está começando, né, no comecinho,
dessa área de elaboração de projetos, a gente vai colocando umas coisas que a gente se empolga, mas é interessante que a gente se faça essa pergunta, né? Até hoje, às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, aí eu me questiono, mas será que isso é importante para o projeto? Será que isso vai fazer sentido eu colocar isso como objetivo? É importante, é muito interessante que você também se faça essa pergunta, certo? Aqui eu separei o que é o objetivo geral, que são os objetivos específicos, para ficar melhor de você entender. Bom, o objetivo geral, ele é o resultado principal que vai ser obtido com o projeto, enquanto que os objetivos específicos, eles são um detalhamento do objetivo geral. O objetivo geral é a maior mudança que você pretende conquistar com o desenvolvimento do seu projeto, e ele, você pode escrever de uma forma mais completa possível, onde você vai falar ali do seu objetivo a ser executado. Nos objetivos específicos, eles podem e devem ser formulados em tópicos, porque isso ajuda a visualmente a gente perceber cada tópico que você quer, cada objetivo específico que você tem, porque enquanto um objetivo específico você faz o geral, num parágrafo só, no objetivo específico, você vai pontuar cada coisa. E o objetivo específico, se você vai ver, todo mundo sempre fala a mesma coisa. Eles devem ser expressos, né? Eles começam com verbos no infinitivo, e também eles são as bases para as suas metas, tá? A partir dos seus objetivos específicos é que você vai pontuar o que você tem de metas, né? O que é que você quer alcançar. Coloquei um exemplo aqui que eu peguei na fonte da capta.org.br, também tem um link lá no final, todo o material que eu estou colocando aqui, todas as fontes tem o link no final, onde você pode olhar tudo direitinho, e eles colocaram uma forma que eu achei bem interessante, onde eles colocam aqui no final. Objetivo, aumentar a segurança alimentar, localidade da comunidade quilombola, e o que será feito? Vai ser por meio da implantação de sistemas agroflorestais. Achei muito bacana essa forma como eles colocaram, onde eles dividiram o objetivo em 3 partes, e aí fica mais fácil da gente visualizar o que a gente quer e onde a gente pode fazer e o que é que vai ser feito, tá bom? Aqui foi uma outra forma também que eles colocaram, onde eles colocam o problema, né, baixa renda familiar, as causas, colocaram 3 causas: pouca produção, baixa qualidade de produtos e a grande distância dos mercados. E a partir das causas e do problema, eles criaram os objetivos específicos, que são aumentar a produção e aí, vou colocar o que é que vai ser aumentada a produção, melhorar a qualidade dos produtos beneficiados na agroindústria e melhorar a logística para a entrega das mercadorias. Então, os objetivos específicos, eles também são a resposta para algum problema. Então, se você tem um problema, se você tem algo que você queira melhorar, você pode ter, isso já é um objetivo específico que tem, você especifica lá nos seus objetivos, certo? As metas. Bom, as metas, elas são... Pensei que eu tivesse escrito errado, mas não, tá certinho. As metas são a quantificação do que se quer com o projeto. Você vai quantificar os seus objetivos. Geralmente derivam dos objetivos, estão relacionados aos mesmos, permitindo a verificação das ações. Tá? Uma coisa importante que a gente tem que deixar bem claro: não confundir meta com objetivo e nem com ação. O objetivo, ele é o que você quer fazer. A meta, quanto você quer fazer. E a ação, tarefa, é o que você precisa fazer. Então, se você tiver dúvidas, né, com relação ao que é cada coisa, você se pergunta: meu objetivo, o que é que eu quero fazer? E a meta, quanto você quer fazer do objetivo que você colocou lá? E a ação, o que é que você precisa fazer para alcançar aquela meta, para alcançar aquele objetivo, ok?
Muitas pessoas falam dos objetivos a partir da metodologia SMART. O que é a metodologia SMART? Ele é se eu não me engano, é um acrófono, não vou lembrar bem do nome, que eles são uma palavra onde cada letra, ela significa uma coisa. Então, o SMART, ele é um acrófono em inglês. Eu estou falando acrófono, mas eu nem sei se é mesmo, que eu não vou conseguir lembrar, acredito que seja isso. O S, ele é o específico, então o seu objetivo, a sua meta, ela tem que ser bem definida, ela tem que ser bem clara, assim, algo que você não confunde, tá bom? Também tem que ser mensurável, você tem que medir, você tem que ter um critério para que aquilo você possa ter uma medida, um padrão de medida que você possa dizer, isso aqui eu consigo medir, tipo assim, o objetivo da ação é aumentar a felicidade das pessoas. Como é que você vai aumentar a felicidade das pessoas? Como é que você vai medir que você, de fato, conseguiu aumentar a felicidade das pessoas? No final do seu projeto, como é que você vai ter uma base para dizer, não, as pessoas hoje são mais felizes? Então, assim, medir a felicidade das pessoas é muito difícil. Se eu fosse você, eu não colocaria, tá bom? Você pode até ter isso como um sonho, colocar lá no nota de rodapé, alguma coisa de tipo, fazer uma referência, mas colocar isso como objetivo, eu acho que não cabe. Até porque ele tem que ser algo tangível, né? Aquilo que você pega, aquilo que você mede, algo que possa ser alcançável, tá bom? Também tem que ser realista. É muito importante que a gente seja realista, para depois a gente não querer rodar o mundo e não ter dinheiro nem para gasolina. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer e, de fato, vai fazer, certo? Aqui no final ele colocou oportuno, mas eu acho que a melhor palavra para que seria tempo, que é o prazo, né? O prazo que você vai ter, mesmo que você não saiba exatamente a data que você vai ter de início e de fim, mas você tem que saber pelo menos o prazo que você tem. Tipo, para eu fazer essa ação aqui, eu preciso de 30 dias, eu preciso de 5 dias. Então, você pode não ter a data, mas você vai ter ali para dizer, a partir disso, eu tenho 5 dias para finalizar isso, para realizar isso e finalizar. Então, você tem que ter o seu prazo bem definido. E, se possível, por favor, coloque data para início e para fim. Aqui eu também coloquei um objetivo, né, que eu peguei no P+C. Eu não vou lembrar o que é esse site, mas ele tem aqui um objetivo bem comum, né, hoje em dia, que é ser aprovado em um concurso da Receita Federal. E aí ele coloca, eu peguei esse modelo por conta da forma como ele apresenta as metas, né? Meta 1, estudar o conteúdo de direito até 30/9. Meta 2, ler 3 livros sobre matemática financeira até 20/10. Meta 3, acertar pelo menos 90% de todas as provas simuladas. Aqui ele não coloca a quantidade de provas simuladas que ele vai fazer e nem o tempo que ele vai fazer as provas, mas ele já colocou aqui que ele vai fazer, que ele pretende acertar 90% de todas as provas que ele fizer. Então, assim, são metas bem definidas, bem claras, com prazos, né, algumas delas com prazos, e que dá para a gente ter uma noção melhor de como a gente pode apresentar nossas metas, ok? Bom, justificativa. A justificativa, o próprio nome já diz, né, é aquilo que justifica o seu projeto, né, é o que ele fala da importância do seu projeto, ele demonstra a importância da proposta, né. Aqui você informa os motivos que te levaram a propor o projeto, a ação, e você tem que deixar claro a sua razão de fazer o projeto, o que é que te motiva para realizar esse projeto, esse negócio, esse evento, seja lá o que você esteja pretendendo. Ele pode ser uma resposta a um problema ou uma necessidade que você identificou, certo? Primeira dica que eu posso te dar aqui, você evita textos genéricos sobre o assunto, já te falei um pouquinho mais na frente, mais atrás, né, mais atrás para o começo do material, para você ser mais direto, para você falar mais diretamente
do que é que você está querendo, propondo, e aqui quando você for justificar, é interessante também que você seja mais específico do o que é que você quer fazer, do porquê que você quer fazer isso, certo? Você tem que, aqui na justificativa é onde você vai procurar convencer os seus parceiros ou os seus futuros parceiros, é onde você vai ter que dizer assim, por que que o meu projeto é importante, por que que é interessante você me ajudar, o que é que as pessoas ganham, o que é que o mundo ganha com isso, com essa ajuda que você vai me dar. Porque, às vezes, o ganho que a pessoa vai ter, o parceiro vai ter, ele não é um ganho financeiro, uma troca, mas o mundo ganha. Muitas pessoas patrocinam ações sociais porque gostam de ações sociais, então elas têm um motivo para isso, um motivo no coração delas. Então, se você conseguir convencer elas, se você está fazendo uma ação social, de que aquela ação realmente é importante, isso vai ser maravilhoso. Isso porque você justificar que as pessoas estão passando fome e que você merece que as pessoas te ajudem a comprar a cesta básica, isso não justifica, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, você tem que ter algo a mais para isso. As pessoas têm que sentir que, de fato, você vai realizar aquilo e que, de fato, essas cestas básicas vão chegar até as pessoas, a comunidade que você está se propondo a fazer essa ação. Tudo bem? Ofereça, faça uma análise do contexto geral e do contexto específico, tipo, por que as pessoas estão passando fome por conta da pandemia e tudo mais, e aí você vai colocar que na comunidade tal, aquelas pessoas estão passando por dificuldade, porque elas não têm acesso a isso, e por conta da pandemia ficou mais difícil, tarará, tarará, você vai justificando dentro do macro e vai indo para o micro, vai afunilando o assunto. E na justificativa, como eu me falei, você tem que mostrar que você é capaz de executar esse projeto, porque o simples fato de você pedir não significa que as pessoas vão te dar aquilo que você está pedindo. Você tem que mostrar que você é capaz de gerenciar toda essa ação, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um projeto chamado Reciclando Sonhos, onde ele fala um pouco ele fala um pouco da justificativa dele, tá? Se você quiser ler, eu não vou ler nesse momento, mas se você quiser conhecer um pouco sobre isso, vai lá no link que eu deixei no final da apresentação. Bom, agora vamos falar sobre o público-alvo. O público-alvo, você define o público que vai ser diretamente envolvido, diretamente beneficiado. No público-alvo, você vai descrever o público que vai ser diretamente envolvido com o seu projeto, Quem são os beneficiados com o seu projeto? Você pode colocar os beneficiados diretos e indiretos, por exemplo, você está fazendo um projeto voltado para criança, então, diretamente você está beneficiando a criança. Indiretamente, você está beneficiando a família e a comunidade em que aquela criança, aquela família se encontra. E aí você faz uma descrição realista, o mais realista possível. De novo, não viaja na maionese, não enche linguiça, você tem que ser de fato realista. Aquela comunidade é uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, fala sobre isso. Não coloca esse negócio de comunidade carente, porque essa nomenclatura não se usa mais hoje em dia. As pessoas falam ainda, mas falam errado, tá? Se você não sabe a nomenclatura certa, procura ver no material das assistentes sociais, que elas vão te falar bem bonitinho quais são a nomenclatura que está sendo usada, até porque carência, ela não diz respeito a posses, ela diz respeito a sentimentos. Então, você trabalhar com pessoas carentes, você teria que ser um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Se você não vai fazer nenhuma ação desse tipo, então você não está trabalhando com pessoas carentes, você está trabalhando com pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, ok? E aí você vai falar sobre a situação, se é uma situação econômica, se é uma situação cultural, se é uma situação com uma vulnerabilidade esportiva, e aí você vai falar todo o contexto, e preste atenção no que você está falando, certo?
Porque tem que haver uma coerência, né? Uma informação, ela tem que se ligar à outra. Não faz sentido você fazer um projeto dizendo que você vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e você coloca isso numa área nobre. A não ser que esta área nobre tenha uma comunidade, uma favela, uma periferia próxima que haja realmente um público ali que você vai atender. Então, cabe, mas se naquela área não tem por que você fazer algo ali, a não ser que você consiga levar as pessoas até lá, e aí você vai colocar dentro do seu projeto como você vai levar essas pessoas até lá, ou se essas pessoas vão para lá, e aí você vai justificar o porquê de você estar tirando essas pessoas do local em que elas estão e levando elas para uma área nobre. Que eu acho muito difícil disso acontecer, pelo menos eu não conheço, porque quando a gente trabalha com projeto social, a gente vai até a comunidade, até por conta das condições financeiras das pessoas, e se a gente tiver que tirar essas pessoas de lá, vai ser um custo a mais com o projeto, às vezes até inviabiliza uma ação que você esteja planejando. Você pode também incluir, eu estou dizendo você pode, porque nem todos, por exemplo, se você for fazer um edital, nem todo edital ele vai te cobrar isso, mas você pode colocar, falar um pouco sobre o local, sobre a localidade. Você pode detalhar o local em que vão ser executadas as atividades, ou você pode simplesmente colocar o local, né, o endereço, onde é que isso vai ser realizado. E aí, se você for falar mais sobre isso, você pode fazer um texto explicando como é a localidade, explicando como é a comunidade, explicando quais as condições que as pessoas vivem, né? Qual a situação em que elas se encontram. Você fala como é a estrutura do local em que as atividades vão acontecer. Você pode falar sobre o material que você tem disponível para as atividades relacionadas àquelas atividades que você tem. Se você não tem, né, você pode falar que você vai montar a estrutura e tudo bonitinho. Você pode falar que você está procurando parceiros para montar essa estrutura e tudo mais. Então, depende muito do que é que você quer fazer, de onde você quer fazer, das condições que você tem, dos parceiros que você está procurando para isso. Então, você tem que analisar todo o contexto que você tem, do que é que você vai apresentar, onde você vai apresentar esse seu projeto, e aí você vai colocando o que melhor se encaixa na sua apresentação, certo? Aqui nós temos um exemplo de um projeto social, ele é cultural e social através da música, da Associação Educacional Esportiva e Cultural. É um exemplo que eu peguei de São Paulo, né, que vai ser realizado na cidade, aqui na proposta ele está falando que vai ser realizado na cidade de Mauá, e aqui ele fala sobre a abrangência, né, que é a localidade e o público-alvo. Tem esse material aqui que eu printei, e lá no final tem um link onde você tem acesso a esse projeto. Então, depois você dá uma conferida com calma e vê, assim, a forma como eles colocaram e ver o que é que te serve, a forma como você pode colocar e usar no seu projeto, tá bom? Agora vamos falar sobre as estratégias de ação. Nas estratégias de ação, você vai fazer a descrição do passo a passo do desenvolvimento do seu projeto. Você descreve os meios que serão utilizados para realizar a sua proposta, né? Você indica quais são as ações necessárias para alcançar os seus objetivos. E é importante que você verifique se todas as atividades são essenciais para se alcançar os resultados das ações que foram listadas. É como eu falei lá no começo. Às vezes a gente se empolga, né, principalmente quando a gente está começando, a gente não sabe bem o que a gente vai fazer e a gente acha que pode fazer muita coisa. E às vezes é uma ação que nem tem necessidade de acontecer, que nem cabe, ou que vai ficar muito cara para acontecer. E aí é bom que você faça essa avaliação se realmente é necessário ter essa ação ou não. Aqui eu coloquei um exemplo do plano de ação para que você veja como é que você pode estruturar a sua estratégia, certo? Você vai colocar assunto, objetivo, responsável pelo plano de ação, que é a pessoa que escreveu. Aí você vai colocar o item, cada ação que vai ser realizada, a atividade, descreve, né, a atividade que vai acontecer, o recurso necessário para cada atividade. Parece besteira a gente falar sobre isso, mas, por exemplo, você vai fazer um projeto de arte.
Já aconteceu isso comigo, tá? Estava participando de um coletivo e a gente tinha algumas pessoas para fazer os projetos do coletivo, e aí eu não lembro se fui eu ou se eu recebi esse orçamento, né, em que a gente estava fazendo uma proposta de uma oficina de arte urbana, né, de grafite, e aí no orçamento não tinha as latas de spray, e o básico do grafite, da arte urbana, é o spray. E aí eu acredito até que eu tinha feito o orçamento, mas que eu peguei um modelo, tipo de um evento de uma atividade artística, não me atentei, provavelmente deve ter sido isso, que eu não me atentei ao fato de não ter o spray, e aí eu mandei a proposta para as pessoas avaliarem sem me atentar para isso. E aí depois eles vieram, mas mandaram um orçamento que não tem nem spray. Claro que não tem spray. Primeiro que eu não lembrei, muito provavelmente deve ter sido isso, que eu sou 10 vezes, eu me empolgo com as coisas, e aí eu nem avalio o que eu estou fazendo, eu já mando logo para o pessoal ver. E não as pessoas, os parceiros, tá? Eu estou colocando assim as pessoas que estão me ajudando a escrever o projeto, porque às vezes muitas vezes o projeto ele é uma construção coletiva, então quando eu estou trabalhando com grupos, eu gosto que as pessoas se envolvam na elaboração do projeto, para eu aprender e também para as pessoas ver o que é que elas querem colocar, o que é que cabe, o que é que não cabe, porque às vezes a gente coloca uma coisa assim, mas grafite precisa de spray. Não precisa de spray, a gente já tem um parceiro que vai doar todas as latas de spray, então a gente já comprou todas as latas de spray, isso não vai ser necessário. Então, assim, depende muito do que é que você vai fazer, depende muito dos contatos que você tem, depende de várias coisas. Então, assim, às vezes é uma coisa que é imprescindível para o projeto, mas que você não precisa solicitar o patrocínio disso, ou você não inclui no seu orçamento, ok? Mas aí, você, como recurso, você coloca lá na sua estratégia de ação, tá bom? Isso aqui é um modelo, ele é um modelo bem completo, onde ele tem várias coisas, o recurso necessário, o responsável, data de início, prazo, data final, status e as observações. Precisa de tudo isso? Não precisa. O ideal seria que você tivesse tudo isso, porque aí é bem detalhado e a gente não tem dúvida. Mas se não dá para fazer isso, tudo bem, você coloca o máximo de informações que você tiver, ok? E aí, por exemplo, responsável pela atividade. Você não precisa colocar o nome da pessoa, você pode colocar a função da pessoa. Você pode dizer, responsável por essa atividade aqui vai ser o coordenador, ou o monitor, ou o gerente. Você ver a melhor forma. Então, se for um projeto seu, um projeto da sua equipe que não há necessidade de colocar quem é o responsável da atividade, você também fica à vontade para colocar isso para retirar, no caso, para retirar esse item, tá bom? E aí você monta a sua planilha, isso aqui é uma planilha, mas também não obrigatoriamente você pode fazer em formato de planilha, você pode fazer no outro tipo de formato que você quiser. 7 passos para criar um plano de ação eficiente. Primeiro, saiba onde você quer chegar. Parece clichê isso, mas às vezes as pessoas pedem, já aconteceu comigo de as pessoas pedirem, isso não foi uma nem duas vezes, já aconteceu algumas vezes, as pessoas dizem assim, escreve um projeto para mim, tá, mas o quê? Eu não sei, eu quero um projeto para ganhar dinheiro. A pessoa não sabe nem o que quer e tá me pedindo um projeto para ganhar dinheiro. Não é assim, gente. Tem que saber o que é, tá? Beleza, tudo bem, você quer ganhar dinheiro, mas como? Não sou eu quem tenho que te dizer como é que você vai ganhar dinheiro, é você quem tem que me dizer como você quer ganhar dinheiro. No caso, se eu fosse fazer o seu projeto, como eu não vou fazer seu projeto, então você tem que pensar nisso e se virar para pensar nisso, ok? Crie metas mensuráveis, só aquilo que a gente já tinha falado lá nas metas, crie metas que você possa contabilizar, né, contar, medir, para que seja até para você viável de você saber, o que você precisa fazer para alcançar aquilo que as pessoas vejam e também você possa monitorar o seu projeto através disso, você saber... Você vai fazer o monitoramento do seu projeto, você vai saber se ele está dando certo ou não, porque às vezes a gente diz assim, o projeto foi um sucesso, o evento aconteceu. Beleza, o evento aconteceu, mas ele alcançou o público-alvo que ele queria ou não? Você estava fazendo um evento para jovens, mas aí veio um público com a idade maior do que aquela que você estava esperando. Então, você fez o projeto foi um sucesso? Não, porque a idade que você contou no seu projeto foi uma e as pessoas que vieram tinham outra idade.
Ah, mas isso é detalhe. Bom, isso é um detalhe muito importante que você tem que estar atento. Se o seu objetivo não é colocar idade, então deixe isso claro, que o seu objetivo não é, por exemplo, um evento voltado para jovens, é um evento voltado para pessoas que você quer apenas local o evento. Tá? Isso aí é seu critério. Terceiro, liste as tarefas que vão ser executadas, isso é importante. Às vezes a gente acha, não, mas está tudo na minha cabeça. Beleza, está na sua cabeça, na cabeça da equipe. Às vezes até a sua cabeça mesmo pode falhar, nossa cabeça falha, sabe? A gente esquece das coisas que tem que fazer, isso é normal, gente. A gente tem acesso a tantas informações que é normal você esquecer alguma coisa. Então, para você não correr esse perigo, liste as tarefas e vai fazendo um checklist do que é que você já fez, o que é que você ainda não fez, o que é que falta fazer, o que é que não precisa mais fazer. É importante você ter esse controle. Divida as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis, né? Você vai colocando, tipo, você vai fazer um evento, o evento é a meta geral. O que é que você tem que fazer para que aconteça esse evento? Você tem a pré-produção, a produção, a pós-produção. Então, cada etapa vai ter as suas microetapas para que você possa gerenciar. Decida os prazos para as entregas cotidianas, né? Como a gente já falou antes, você não tem datas, mas pelo menos prazos que você tem que fazer, desenvolver aquela atividade. Crie uma apresentação visual do seu plano de ação, isso ajuda muito, principalmente porque você consegue ver ali rapidamente o que é que você tem para fazer, e isso vai facilitar a sua vida. E acompanhe as ações com frequência, né? Faça o monitoramento das suas ações, veja o que é que está dando certo, o que é que precisa ser feito, o que é que não precisa ser feito. Às vezes as pessoas acham, dizem assim, mas é besteira ficar se planejando. Não é besteira, gente. Fazer um projeto nunca é besteira, porque um projeto ele é um documento. Então, se você está ali acompanhando o seu projeto, está acompanhando o seu documento, você tem como saber se está dando certo ou não. Você acha que você está fazendo... Isso eu já vi acontecer de verdade. Estava fazendo um evento público no local aqui em Fortaleza, era um evento voltado para as crianças, mas a banda contratada já era uma banda muito conhecida, e aí a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas adultas, e bem adultas, né? Já não eram tão jovens, não eram adolescentes, o jovem, eu acho que, se não me engano, ele vai até 29 anos, mas a galera que estava lá tinha bem mais idade que isso, e aí as crianças foram prejudicadas, porque as crianças estavam lá, sentadinhas, tudo bonitinho, e os adultos simplesmente entraram no meio das crianças, ficaram em pé lá na frente do palco, e as crianças que queriam curtir o show lá, foram prejudicados porque os adultos simplesmente entraram lá e as crianças pequenininhas não conseguiram ver direito. Então, isso é muito chato. Lotou. Foi massa, lotou. Mas o evento era voltado para as crianças, né? E aí teve essa questão de não ter esse controle, de não ter essa orientação das pessoas, dizer, olha, por favor, fique lá para trás, porque as crianças querem ver, e o show, o evento é voltado para elas, a prioridade aqui é elas. Não teve essa comunicação e acabou acontecendo isso. Acredito eu que o critério lotar não tenha sido calculado, porque, para mim, se um evento para criança e enche de adulto, então o objetivo não foi alcançado, porque o objetivo era criança, não era adulto. Beleza? Encheu, tá, eu sei, já entendi, encheu. Mas o objetivo não é esse, não era encher, era um evento para crianças. Você faz um evento de novo, né, mais uma vez, novamente. Se você faz um evento para crianças, você tem que lotar, não, porque hoje em dia, né, com essa pandemia, você não lota mais nada. Você tem que procurar atender e receber crianças. Se você não está recebendo crianças, então alguma coisa tem errada no seu projeto, tá bom? Aqui também tem outro modelo que eu peguei no blog Luz, onde ele coloca bem direitinho aqui as informações, como você pode fazer a sua estratégia, né? Ele coloca o que é necessário, a justificativa, por quem vai ser feito, quando será feito. Então, você depois pode dar uma olhadinha com calma e
ver com calma, esse modelo aqui, ele é um modelo que se chama 5W e 2H. Se você colocar exatamente isso, 5W e 2H, você vai ter muito material falando sobre esse modelo, que também pode ser, os projetos também podem ser feitos através desse modelo 5W e 2H, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia, método, procedimento metodológico, tudo vai dar no mesmo, ok? Elas são técnicas que serão utilizadas para se alcançar os seus objetivos, os objetivos do seu projeto. Basicamente, é como o projeto será realizado na prática. Aqui você vai explicar como o projeto vai ser desenvolvido, as ações e as atividades que você previu, né? Porque às vezes a gente coloca uma atividade que não consegue realizar por algum motivo, então são as atividades previstas que você coloca no seu projeto. Você detalha como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre elas. Você deve apresentar coerência, sempre tem que ter coerência em todo o seu projeto, ele tem que estar coerente do começo ao fim. Se você tem um objetivo, a meta tem que bater com aquele objetivo. Se colocar uma meta que não se encaixa no objetivo, então já corta. Se tiver um objetivo que não tem meta, também avalie ele e veja qual é a meta que você pode dar para ele, ok? E eles têm que apresentar a coerência com a forma de aplicação e o desenvolvimento das atividades do projeto apresentado. Então, a metodologia, ela tem que te dizer bem, né, explicar bem que é o objetivo que você tem, como você vai alcançar, qual é a meta que você tem com aquele objetivo e como você vai alcançar isso, tá? Porque objetivo sem meta não rola e meta sem objetivo também não fica interessante. Então, veja qual é a melhor forma que você tem de ter uma meta, né, com a melhor meta, também não coloque metas absurdas, e veja quais são as melhores metas que você tem para o seu objetivo e qual a coerência que ela tem entre um e outro, ok? A gente falou ainda há pouco, né, sobre a metodologia 5W2H, e aqui ela é uma metodologia que ela está bem descrita, então você tem bem detalhado aqui o que são os objetivos, etapas, fases, o porquê, a justificativa, os desafios, benefícios, resultados esperados, né? O quem são os recursos humanos, os responsáveis, as equipes, as funções, o como são o método, são as atividades, o processo, a sustentabilidade do projeto, o quanto é a quantidade, né, o custo, é o orçamento, o quando é o cronograma, prazos, tempo e o onde, né, o local, área, departamento, contexto. Então, assim, essa metodologia, ela se encaixa em muita coisa que você quer fazer, e aí você tem que adaptar ela àquilo que você pretende, àquilo que você tem em mente, né, e planejar ela de acordo com aquilo que você busca. Cronograma de atividades. No cronograma de atividade, você vai colocar os prazos limites ou os prazos por atividades. O cronograma de atividade, você vai fazer uma tabela com as atividades e as datas ou os períodos que você precisa fazer as entregas. E você descreve as datas e também descreve as atividades que serão realizadas, tá? O cronograma de atividade, geralmente, ele é apresentado, ele sempre é apresentado em forma de tabela. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto social, né, elaboração de projetos ao alcance para todos, e ele coloca aqui as atividades e ele coloca quantidade de meses, ele nem coloca data, ele só coloca quantidade de meses, né, o projeto vai ser realizado em 8 meses, e aqui ele coloca no mês 1, o que é que vai acontecer, no último mês, o que é que vai acontecer. Então, você faz uma tabelinha bonitinha assim, e você consegue fazer o seu cronograma de atividades, ok? Bom, o orçamento. O orçamento
você vai fazer uma relação de tudo que será necessário para a realização do seu projeto, da sua ação, do seu negócio, né? Você faz uma planilha, uma tabela com tudo isso. Você tem que ter cuidado com o que é que você vai incluir no seu orçamento, porque às vezes você coloca uma coisa que não tem nada a ver com o projeto. Algumas coisas parecem que não tem nada a ver, mas cabe muito bem no projeto. Por exemplo, você pode colocar, de repente, um carro. Para que você quer um carro naquele projeto? Você quer colocar um carro porque você precisa fazer o atendimento das famílias, e aí você vai precisar de deslocamento, né, a entidade, ou você não tem um transporte, aí você pode colocar isso. Se for um projeto social, é bom que você deixe claro que esse carro ele vai ser usado único e exclusivamente para as ações do projeto. Passadas as ações do projeto, que ele pode ser usado para outros fins, não fins pessoais, tá bom, gente? Que as pessoas acham, vou botar aqui um carro que eu estou precisando. O que você precisa é problema seu, trabalhe para conquistar ele. Se você está fazendo um projeto social, você tem que pensar no projeto social, nas questões do projeto social, no que é que aquele projeto social precisa, não no que é que você precisa. Você está fazendo uma ação social, a ação é social, são para as pessoas que têm necessidade, não é para você. Se você tem uma necessidade, um anseio, vai empreender, vai trabalhar, vai fazer algo por você mesmo, não use as pessoas para isso é muito feio. Alguns itens não são aceitos por alguns financiadores, então você já tem que olhar ou no edital ou se informar com a empresa o que é que aquilo não cabe. Muitas vezes não cabe em veículos, não cabe compra de material permanente. Alguns projetos, alguns editais, algumas empresas, elas não bancam pessoas, funcionários do projeto, né? Não bancam custos administrativos, então você tem que saber exatamente o que é que você pode fazer, pode apresentar, né, com o seu projeto. O ideal é que, se você está construindo um projeto, se você está elaborando um projeto, relacione tudo que você precisa. E aí, de acordo com os parceiros que você for buscar, você vai modulando, apresentando o que é que o que é que eles podem lhe oferecer. Eles têm uma empresa, sei lá, de material esportivo, então você vai colocar ali somente o material esportivo que eles podem doar, né, fazer uma parceria com você, fazer um preço melhor para você comprar junto com eles. Não sei a forma que você vai conseguir essa parceria. E aí você vê qual é a melhor forma para os dois lados. Cote todos os itens que constarão no projeto. É importante que você faça a cotação desses itens, essa coisa de eu acho que isso vale tanto, eu acho que isso vai me custar tanto, não vá pelo seu eu acho que. Procure realmente fazer uma cotação de tudo que você precisa. E aí, caso o valor fique muito alto, você vai ver o que é essencial para o projeto, para o andamento do seu projeto, para a execução, desenvolvimento do que você pretende, aí você vai ver o que é que cabe ou não permanecer no projeto, ok? Aqui a gente tem um modelo de orçamento, onde ele está colocando, dividindo por pessoal, material de apoio, e ali no final ele coloca o total mensal e o total anual, né, um projeto que vai durar pelo menos aí 1 ano, e aí ele colocou o valor total, e aqui ele divide o custo mensal de cada item. E aí ele coloca aqui, divide, né, o orçamento por categoria, por contrapartida do proponente, coloca a agência financiadora e coloca o final. Aliás, desculpa, o total. E aí ele divide o orçamento, coloca, né, distribui o orçamento de acordo com cada item que ele colocou aqui. Depois você pode dar uma olhadinha com calma, avalia bem esses dois modelos e ver o que é que fica melhor, qual a melhor forma de você apresentar o seu projeto. Recomendações gerais. Essas recomendações gerais significam que nós já estamos terminando a nossa aula, nossa oficina. Bom, e como eu já disse antes, seja claro e objetivo, certo? Não precisa encher linguiça, não precisa ficar divagando, contando historinha, seja realmente direto. Mas eu acho que meu projeto vai ficar muito pequeno. Melhor.
né? As pessoas acham que um projeto bonito é um projeto que você coloca muitos termos técnicos, onde as pessoas não entendem. Isso é um perigo, viu, gente? Colocar coisas que as pessoas não entendem, você pode perder um parceiro por isso, porque se a pessoa não entendeu, por que ela vai conseguir te ajudar? Não vai te ajudar em nada, ela não entendeu. Então, assim, não encha linguiça, não coloque coisas desnecessárias, verifique se é necessário enviar alguma informação complementar sobre o projeto. Um exemplo, se você vai estar, sei lá, construindo um teatro, então você precisa colocar a planta do teatro, a planta do terreno, você precisa mandar o nome do técnico, do arquiteto, essas informações você tem que colocar. Se você vai participar de um edital, leia tudo antes. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal que está fazendo esse edital, tire suas dúvidas, tá? Não coloque, não mande seu projeto com dúvidas. Isso é importante porque às vezes aquela dúvida é o que pode te reprovar nesse edital, certo? Lembre-se que todo projeto ele é um documento, então você precisa ter uma linguagem que você vai utilizar, evite gírias. Às vezes cabe para você colocar uma coisa ou outra, mas evite colocar gírias, principalmente faça correção gramatical, peça alguém para fazer essa revisão para você, porque é importante você usar uma boa linguagem, né, um bom português, o que não quer dizer que você vai usar palavras difíceis. Você pode ter um texto simples, mas o que não significa que você vai mandar um texto errado ortograficamente, gramaticalmente, ok? E também evite expor sua opinião, esse negócio de eu acho, eu vou, nós iremos, ninguém está perguntando o que é que você acha, nada. As pessoas querem, quem quer patrocinar, quem quer financiar o seu projeto, ele quer saber qual a ideia daquele projeto, qual a importância, qual o conceito de tudo aquilo. Não que você acha, eu acho importante fazer isso. Já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Caldeirão cultural, Arécio Soto de volta ao passado. Chega Mais, é sensacional. Chega, chega, chega. Chega Mais.